Queridos, vamos estar adorando o Senhor mais uma vez nessa noite, onde nós temos a oportunidade de estarmos diante da palavra do Senhor, ouvindo os ensinos que o Senhor, o nosso Jesus, deixou para que nós pudéssemos andar numa vida nova que Ele preparou para nós. Ele nos resgatou, Ele pagou um preço muito alto, né? E Ele deixou o seu Espírito nessa terra para trabalhar nas nossas vidas, aí através dos ensinos da sua palavra nós podemos realmente, né, irmãos, caminhar numa novidade de vida. Então vamos adorar o Senhor e depois vamos aprender mais uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Por ter morrido
Paz de Jesus. Estamos aí mais uma vez para mais um sábado, enquanto a nossa escola bíblica da normalidade não voltar, nós vamos dessa forma, assistidos aqui pelo Samuel, que está nos gravando. Então, meus irmãos, nesses dias eu tenho pregado uma variedade, uma sequência de mensagens, e muitas delas das parábolas que Jesus ensinou, na sequência daquilo que eu queria apresentar, mostrar, de como funciona o reino de Deus, o sentido do reino de Deus, aquilo que Jesus compara com o reino de Deus para nos facilitar o entendimento. E nesses dias eu quero dar sequência a essas mensagens. E hoje eu quero falar um pouco sobre o encerramento do Sermão do Monte, mais uma vez. E um pouquinho antes de Jesus encerrar o sermão, no capítulo 7 de Mateus, os versos 13 e 14, Jesus fala das duas estradas, ou dos dois caminhos. Um deles, largo, espaçoso, é fácil de andar nele. O outro, estreitinho, difícil de andar nele. É claro que as devidas portas são compatíveis com o caminho. A porta que dá acesso ao largo caminho é uma porta grande. A porta pequena é a porta que conduz a esse caminho apertado, a porta difícil de se entrar por ela. As massas, a população não entram por ela. E Jesus falava, como eu disse, eu venho dizendo nesses dias, Jesus falava a uma plateia, Jesus falava a um auditório de pessoas que conheciam as realidades daqueles exemplos que ele usava. É claro que Jesus não falaria de coisas que eles não conheciam, Jesus usava de coisas que eram do cotidiano, que eram da prática, que eram do conhecimento. Por exemplo, a sua plateia conhecia as estradinhas estreitas do Oriente Médio, de Israel, por onde andavam os viajantes, com as suas mulas carregadas, com o povo a pé, estradas que nunca haviam sido pavimentadas ou patroladas, como nós falamos hoje. Eram estradas que foram sendo abertas pelo meio das montanhas, na beira dos rios, onde se contornavam as pedras, onde se contornavam obstáculos e seguiam. Também conheciam agora as grandes vias construídas pelos romanos, que agora eram rodovias largas, ou vias largas, não rodovias, vias largas, inclusive algumas delas inclusive pavimentadas com pedras. Podemos até encontrar em alguns lugares do Oriente, até da Europa, podemos encontrar resto dessas vias pavimentadas. Da mesma forma, conheciam a grande porta que dava acesso às cidades, o portão principal que era largo, por onde entravam as cargas, por onde entravam os viajantes principais e as coisas mais importantes da cidade. Conheciam também as pequenas portinhas que davam acesso a uma determinada população para a entrada de determinadas pessoas, pequenas portas. Conheciam também as pequenas portas das residências, porque normalmente Lucas, quando no texto paralelo de Lucas 13, quando ele vai falar desse texto, ele fala de uma porta que no original seria a porta de uma casa, ou seja, uma pequena porta, e naquele tempo elas eram menores ainda por uma questão de segurança, então a porta era pequena. Vamos ler o texto de Mateus 13 e 14, onde Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Repetindo, porque estreita é a porta, verso 14, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, certamente vocês já ouviram falar o jargão que diz assim: o que importa é que todos os caminhos conduzem a Deus. Não é verdade? Grande engano, meus queridos. Nós sabemos disso. Se eu chegar na BR-101, por exemplo, e tomar o rumo de Porto Alegre,
não vou chegar a São Paulo, não é verdade? Então, somos alertados de que na caminhada humana, na existência humana, tudo se resume a dois caminhos. E um deles conduz para a perdição eterna, restando apenas um caminho para a salvação eterna. E é isso que Jesus diz aqui. Olha, a coisa se resume a dois caminhos. Um é largo, espaçoso, fácil de se andar nele. A porta de acesso, ela é larga. Há uma outra, que além da portinha ser estreita e de não ser muito fácil de entrar por esta porta, este caminho é cheio de obstáculos. Então, meus queridos, o que nós temos aqui? Aqui há um convite para entrar pela porta estreita. Então, o cristianismo não é meramente uma ideologia. O cristianismo é uma forma de vida. Nós encarnamos os valores do Evangelho para serem vividos. Nesses dias eu estava vendo uma crítica ou um especialista falando sobre aquilo que nós temos hoje no mundo, mas também no Brasil, nas universidades brasileiras, uma discussão e um apoio, uma defesa a um socialismo marxista. E ele dizia interessante, ele dizia o seguinte: olha, como é que se explica essa postura, a ideologia de tantos professores com ideologias marxistas, indivíduos que ganham 10 mil, 12 mil? Como é que é possível esse cara defender uma ideologia marxista? E ele dizia, achei interessante que ele dizia assim, olha, trata-se de uma ideologia, de uma postura que não pretende implementar esse conceito, permanecendo meramente no campo ideológico da discussão, da contestação, ou seja, é meramente uma questão ideológica, uma posição que, na verdade, ninguém está muito preocupado em colocar na prática. E nós vamos ver que o cristianismo, a vivência cristã, ela é diferente, ela não é uma ideologia, ela não é uma discussão, ela é uma forma de vida a partir da descoberta do Evangelho, a partir do nosso encontro com Cristo, a nossa identificação com Cristo, nós tomamos uma postura com os valores, conceitos, ensinamentos da palavra que precisam se tornar prática. Nos dias atrás, nós falamos aí do ensinamento de Jesus. Nesses mesmos tempos, nesses mesmos dias, Jesus ensinando do indivíduo, que ouve a palavra, que a conhece, mas não a coloca em prática, além dela não fazer nenhuma diferença na vida dele, esse indivíduo é um sujeito que está construindo sobre areia, ou seja, ele é conhecedor de uma verdade profunda, bonita, extraordinária, valores eternos que não são colocados em prática, portanto, ele é um sujeito fadado a não viver esses princípios, nem nesta vida, nem na eternidade. E aí, meus queridos, pelo fato dessa porta, o adentrar ao cristianismo, a vivência do cristianismo, pelo fato dessa porta ser apertada, também ninguém entra por acaso nessa porta. Ou seja, ninguém vai nos empurrar para essa portinha. Ela é tão estreita que não seremos empurrados pela massa. A população que vem vindo, e o indivíduo vai acompanhando, vai sendo empurrado. Não, por essa porta entram poucos. E é preciso voluntariamente querer, procurar e achar esta porta e entrar por ela. Então, também não acontecerá que alguém chegará ao céu surpreso porque ele errou a portinha. Eu cheguei no céu por engano, eu entrei. Não, meus queridos, é bem verdade que nós entramos e adentraremos os céus somente por misericórdia, pela obra expiatória de Cristo, pela obra de cruz, mas também dependerá sempre do nosso sim, dependerá do nosso querer. Então a porta que conduz à perdição, essa se apresenta larga, espaçosa, e certamente ela é muito mais atraente com suas promessas terrenas para uma vida também de realizações terrenas. Assim ninguém acerta nada com o outro, vai caminhando, a porta é larga, o caminho é tão largo que pode sempre sair para a tangente, não precisa acertar as coisas, não precisa consertar, você vai dizendo que não é verdade, e tem que provar, enfim, e vai vivendo. Enquanto que a porta da salvação, ela é apertada. Mas ela não é apertada por um projeto de Deus, não. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Ou seja, há o propósito de que todos poderiam ter essa mesma oportunidade, mas ela se faz apertada na medida em que o ser humano escolhe um projeto de vida, uma forma de vida
diferente daquilo que são os anúncios da palavra, as expectativas da palavra. Por exemplo, se nós olhamos para o Evangelho diz, ame o teu inimigo. Ame o teu inimigo, aquele que se declara teu inimigo. Não resista ao perverso, por exemplo. Diz para nós não acumularmos tesouros na terra, mas juntarmos para nós tesouros na eternidade. Diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, antes de todas as coisas. Ela diz, por exemplo, que a vingança pertence a Deus. Ele nos manda perdoar 70 vezes 7, e assim nós poderíamos citar, irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, pode ficar irado, meu querido, mas não peque na tua ira. E assim nós poderíamos citar tantos outros conceitos bíblicos que são antagônicos, que não são atrativos para este mundo. E esse caminho também se tornou apertado por causa dos recursos limitados. Hoje, se nós olharmos, por exemplo, um desfile de uma escola de samba, mesmo no meio de uma comunidade pobre, nós vamos ver lá riquezas, nós vamos ver lá indivíduos investindo fortunas, e parece que não há miséria, não há limite de recursos para isso, dedicação, pessoas que se dedicam. O reino dos céus sempre trabalhou com recursos limitados, ele é extremamente limitado, e não é a razão principal porque nós não avançamos mais porque não há tantas pessoas. É verdade, não é a razão principal, mas o reino dos céus é construído com poucos recursos. Agora, Deus, no meio de tudo isso, Deus está formando o nosso caráter. E para algo maior que nos aguarda, há um investimento para a eternidade, onde, por isso nós devemos crescer e devemos nos aproximar da estatura de Cristo com quem queremos viver eternamente, permanentemente. Agora, alguns não entram nessa portinha, que é estreita, mas é fabulosa, é linda. Alguns não entram por não conhecerem. Muito cedo são envolvidos em seitas, em práticas que os distanciam do Evangelho. É uma pena isso, não é verdade? Outros por amarem os prazeres deste mundo. Eu trabalhei outro dia aí a parábola do semeador, e fala dos diferentes tipos de solo, e fala daqueles que, apesar de terem recebido a palavra, os prazeres, os deleites deste mundo os afastaram. Outros, a semente é roubada do seu coração pelo Satanás. Ou seja, há uma constante dificuldade de manter-se nesse caminho, porque o mundo atrai, porque as coisas o levam a envolver-se e deixar o Evangelho para trás. Então, se nós olharmos aí a sequência do texto, já citei outro dia esse texto, fala aí dos falsos profetas, que no grande dia em que se apresentarem a Cristo, Jesus dirá, olha, não sei quem vocês são, né? Eu não conheço vocês. Então, apesar desse caminho ser apertado, a portinha ser estreita, ainda tem um bocado de gente andando aí por seus próprios interesses, com egoísmo, ou fazendo negócios, mercenários, enfim, dos quais Jesus dirá no grande dia, olha, eu não conheço vocês. Né? Vocês não fizeram parte dessa turma que eu transformei, dessa turma que eu marquei com o meu selo, com a minha marca. Depois, se nós quisermos olhar um pouquinho para a porta larga ela é uma adulteração feita pelo diabo, né? Que é o príncipe desse mundo. Então, ter que esperar para a eternidade, ter que esperar para que um dia, de fato, a gente viva uma vida de qualidade, do jeito que nós gostaríamos de viver, e que de fato não é possível viver nessa terra, porque há muito engano, nessa terra há muito engano. Né? E aí tem que esperar para a eternidade para viver isso, grande parte dos indivíduos não estão dispostos a esperar. Eu quero agora, eu quero já, não quero nem na minha velhice, eu quero agora. Então, grande parte das promessas bíblicas, elas de fato se concretizarão, e nós viveremos a plenitude, nós viveremos a herança maior somente na eternidade. E nessa terra, enquanto andarmos no caminho estreito, nós vamos ter lutas, batalhas, dificuldades. E é bom que nós não nos enganemos com esses pregadores fáceis aí, que fazem parecer que uma vez você comprometido com Cristo, você unido com Cristo nesta terra, as dificuldades aparecerão. Não vão desaparecer. Porque este mundo é de batalha, e a vida cristã, ao adentrarmos a esse caminho, nós somos convidados a carregar a cruz. Então, além da porta ser estreitinha,
e o caminho ser apertado, pedregoso, com curvas, ainda carregaremos a nossa cruz, carregamos a cruz que é o negar-se a si mesmo, o não amar o presente século. Então, meus queridos, há dois caminhos, somente um deles conduz para Cristo, para a eternidade com Cristo. O outro, o grande caminho, o largo, o caminho fácil, o caminho deste mundo, da ideologia deste mundo, do sistema deste mundo, dos negócios deste mundo, do pensamento deste mundo, da carnalidade vivida neste mundo, ele conduz para a perdição, diz a palavra. Portanto, nós somos convidados a entrar pela porta que é Cristo. Jesus diz, olha, eu sou a porta, João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu quero só fazer algumas conclusões, fazer algumas considerações finais. A compreensão, meu querido, desta verdade facilita a minha continuidade e a tua diante dos reveses e da pressão da vida cristã. Compreendemos que é um caminho pedregoso, apertado e difícil, e nos tira a pretensão de que podemos trilhá-lo sozinhos, por força ou por vontade própria, e torna-se muito claro, meu querido, que esse caminho só pode ser trilhado na força sobrenatural do Espírito de Deus. Na semana passada falamos sobre o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, privilégio de todo aquele que crê. E o Espírito Santo na nossa vida, a presença de Cristo em nós, é que nos permite fazer frente a todos os reveses da vida, a todas as dificuldades que encontrarmos nesse caminho, apertado, pedregoso, às vezes frustrante, às vezes de frustrações com os nossos irmãos, mas nunca com Cristo, tenha certeza disso, meu querido, porque fomos amados antes de termos qualquer entendimento. Somos amados e seremos a cada dia transformados na medida que andarmos com Cristo, e em cada passo Ele há de estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando e nos capacitando a carregarmos a nossa cruz, se necessário for. Mesmo em tempos difíceis, Jesus sempre esteve ao lado dos seus e estará ao lado dos seus. Portanto, meu querido, a igreja tem essa identidade com Cristo, com a sua palavra, com seus princípios, e deve ter. E ela também tem essa função, essa identidade da ministração da palavra e vivência cristã. Assim, nos apoiando na continuidade da caminhada. Então, meu querido, se você um dia conheceu a Cristo e tem andado com Cristo, não se afaste da igreja, do seu povo, não se afaste do teu envolvimento com o povo de Deus, com a palavra de Deus, porque isso te ajudará em todos os momentos, não só um momento como esse que estamos vivendo de pandemia mundial, mas em todas as situações que a vida nos apresentar. E um dia nós iremos concluir, chegaremos ao destino final, e Cristo estará nos esperando, Cristo estará nos aguardando. Um grande privilégio daquele que caminha pela senda, aquele que caminha pelo caminho apertado que é Cristo. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Obrigado, Jesus, por esta noite, por esta palavra. E obrigado, Jesus, porque apesar do caminho ser apertado, a portinha ser pequena, é o Senhor quem nos atrai, é o Senhor quem nos mostra a porta e é o Senhor que nos acompanha nesse caminho. Então, Jesus, oramos pela igreja, oramos por nossa igreja, que mesmo nesses dias em que nós não estamos congregando, mas que o teu Espírito possa assistir a cada um no seu lar, na sua família, e que esta família, Senhor, seja uma igreja. Aquele indivíduo que sozinho está, Senhor, e que não tem como compartilhar a sua fé, que o Senhor o assista, Senhor, em todos os seus momentos. E oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, Senhor, para que logo o Senhor nos dê a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, livre desta pandemia que assusta o mundo e que isola os indivíduos uns dos outros. Então, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu estar ao nosso lado todos os dias e disse que o seu jugo nunca seria pesado. Pelo contrário, o Senhor nos ajudará a carregar em todos os momentos da nossa vida. E nós temos experimentado isso, Senhor, nós temos vivido isso e nós te agradecemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Paz, meus irmãos.